Olá, pessoal. Então vamos dar prosseguimento nessa aula sobre o que a gente vinha falando sobre as NRs, tá? A gente viu da 1 a 9, depois a gente viu da 11 a 20 e agora a gente vai completar, né? Vai vir da 21 até a 37, certo? Então, essa aula é um pouco mais chata, a gente vai ler muito, né? Eu tento passar um pouco do que está envolvido de elétrica junto nessas outras NRs, tá? Na medida do possível, para poder tornar o assunto um pouco mais interessante e chamar a atenção de vocês para entender como funcionam essas NRs, certo? Então vamos lá. Trabalho, né, NR21, trabalho a céu aberto. Então o que a gente primeiro já pensa, né? Trabalho a céu aberto, tomar algum choque, certo? Então, em relação à descarga atmosférica. Então, tipifica as medidas prevencionistas relacionadas com a prevenção de acidentes nas atividades envolvidas a céu aberto, né? Então, pode ser minas de ar livre, pedreira. Aí vamos pensar, pessoal, um clube, né? Um clube. Então, uma atividade a céu aberto também, né? Você está tendo ali uma recreação, né? Não é só o trabalho, tem gente que está envolvida naquele trabalho ali também, mas você vai ter que fazer um sistema que tenha prevenção ali daquele ambiente, certo? Então, por exemplo, aí já entra a parte de proteção contra descargas atmosféricas. No quê? Começou a chover, tem até alguns aparelhos, né, que medem aí quanto que está a carga, né, no local ali, que está tendo, né, das nuvens, enfim, para poder prever que vai ter algum raio, para poder paralisar a atividade. Outra questão também que trabalha a céu aberto, se tiver uma linha de distribuição, pode ser também uma linha de baixa tensão que passe ali. Se você está trabalhando com uma máquina pesada, pode pegar naquela linha. Então, o pessoal da NR21, que trabalha sujeito a isso, tem que também observar essas questões na eletricidade. Vocês que forem fazer alguma instalação nessas áreas, né, céu aberto, também tem que estar de olho, né, para poder evitar que aconteça algum acidente, né, de acordo com algum sistema que pare de funcionar ou passe muito baixo, próximo às pessoas, ou até a proteção contra a descarga atmosférica tem que ser bem feito, o aterramento, né, para poder evitar esses acidentes, certo? Temos a NR22, tá? Segurança e saúde ocupacional na mineração, então essa daqui é específico, como, né, que a gente vem falando. Agora vai falar um pouco de atividades um pouco mais específicas. Então, a primeira aí que aparece é a mineração, tá? Lógico que tem eletricista ali trabalhando na mineração, então tem os riscos envolvidos também, né, de eletricidade naquele local. A NR23, muitos aí de vocês conhecem, inclusive é um pré-requisito para quem trabalha com elétrica, conhecer a prevenção, né, proteção contra incêndios, né? Então vamos lá, né, já bem batido de treinamento. Eu vou usar água numa instalação elétrica para fazer a prevenção, né, proteção contra incêndio? Não, aí vamos usar, né, o gás carbônico, alguma coisa que, né, o pó químico, né, enfim, para poder fazer a remoção daquele fogo, né? Então não vamos utilizar água. Então ele fala sobre essas medidas. Então se você entrar numa subestação, você já vai ver ali um extintor, né? Se você for fazer alguma atividade ali de elétrica em algum local, verifique se tem ali uma proteção, porque a qualquer momento pode fechar um curto, alguma coisa, começar um fogo ali, você já está protegido. Então, é um costume. Toda atividade que for feita, faz análise pré-risco e já verifica, né, se tem uma proteção contra incêndio. E, para saber qual proteção que seria bacana, você entra ali na NR23, certo? A NR24, olha aí o cascão, né? Define condições sanitárias de conforto no local de trabalho. Gente, banheiro, tomem muito cuidado, né? Utilizem da melhor forma o banheiro. Isso daí mostra como que a empresa funciona. Se é uma empresa que o pessoal é educado, né? Que está dando bastante ênfase na questão da qualidade, né? A gente entra no banheiro e vê. Se aquela empresa está com aquele banheiro todo sujo, né? Todo com problema, aí você já sabe que eles não estão falando. A qualidade não é um pré-requisito legal naquela empresa, né? Então, fala sobre higiene e conforto, né, nos locais de trabalho, certo? Então, banheiro, vestiário, tem que estar sempre limpo, sempre higienizado. Hoje em dia se tornou até mais importante essa NR, porque a gente começou a trabalhar, né, com algum risco ali de ficar com Covid, né, por exemplo, ou de algum outro agente, né, de vírus protozoário. Então, você tem que fazer uma limpeza regular daquele ambiente, né? Então, quando tem alguém ali que espirrou, já vai, limpa tudo, já separa aquela pessoa para evitar que
tem uma contaminação naquele local. E sempre manter o ambiente limpo, né? É importante, limpo, organizado, que isso daí também previne acidentes, certo? NR25, ela vai falar sobre resíduos industriais, então a gente que trabalha com elétrica tem muitos resíduos eletrônicos. Esses resíduos têm que ser separados, a pessoa não vai colocar junto com outros resíduos. Então tem resíduo que é de madeira, tem o resíduo que pode servir como um combustível, aí tem resíduos que, por exemplo, ferro, que você pode vender, você pode ganhar dinheiro com isso. Eletrônico também, né? Tem gente que trabalha ganhando dinheiro ali, fazendo a mineração ali daqueles resíduos que tem de equipamentos eletrônicos, certo? Então a NR25 ele trata como eu devo armazenar esses resíduos, como eu devo descartar, certo? Tem a sinalização de segurança, NR26. Então, onde ela vai estar envolvida no nosso trabalho? Quando você faz um bloqueio, você precisa sinalizar esse bloqueio. E vai sinalizar de acordo com a NR26, que ela padroniza essa questão da segurança. Então, por exemplo, ele vai estabelecer as cores. Então, água, né, vamos usar o sistema verde. Água potável, um verde mais claro, certo? Azul, ar comprimido. Vermelho, combate a incêndio. Aí eu tenho uma linha de ácido. Eu vou ter que usar uma cor diferenciada, então, uma laranja, né? Se eu tiver uma soda, uma púrpura, enfim. E quando eu trabalho com eletricidade, né? Trabalha com um sistema ali, pode indicar, por exemplo, um sistema de emergência, coloca uma fita vermelha, pinta de vermelho para indicar que aqueles cabos estão ligados ao sistema de combate a incêndio, né? Uma rede, né, de hidrante, enfim, alguma coisa assim. Então, na NR26 fala sobre essa sinalização. Certo? NR27, então, registro profissional do técnico de segurança do trabalho no Ministério do Trabalho. Certo? Então, isso aqui, quem forma, né, como técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, a gente ali é o técnico, né? O profissional que está trabalhando, ele tem que ter uma habilitação, né? E aí ele tem que estar registrado no Ministério do Trabalho, né? Utilizando aí as regras da NR27. A NR28, fiscalização e penalidades, não confundir com a NR3, que a gente falava sobre interdição, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma fiscalização. Eu não preciso parar a atividade da empresa porque tem alguma coisa errada, certo? A empresa pode corrigir, tem um tempo para corrigir aquilo. Lógico que se for muito, né, um risco muito alto, aí o pessoal já para evitar que aconteça acidente, né, na mesma hora, né? Mas caso você precisa melhorar a sua NR12, por exemplo, a proteção. Então o pessoal vai lá e fala, você tem que melhorar essa proteção dessa esteira. Em 3 meses, você define um plano e faz aquele serviço. Se não fizer, aí sim vai ter penalidade, certo? A NR29 fala sobre as normas regulamentadores de segurança no trabalho em ambiente, né, portuário, então são os portos, certo? Então tem aí como faz carregamento de navio, enfim, nessas áreas. NR30 fala sobre trabalho em aquaviário, né? Então embarcação comercial, transporte de mercadoria, certo? A 31 fala sobre segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária e silvicultura, né? Então o pessoal do rural, né, trabalha com região agrônomos, né, trabalham com essas normas aí para poder desenvolver as atividades deles. A NR32, assistência à saúde. Então vamos ler ali. Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência à saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção à assistência à saúde em geral. Então aí o pessoal que é envolvido até da área da saúde, né, tem as diretrizes que ele tem que seguir, normativas para o trabalho dela também, em vista as normas regulamentadoras. Então o pessoal enfermeiro, né, enfim, vai ter também um NR que fala sobre, que vai regulamentar o trabalho deles ali em questão da segurança, certo? E vamos lá, como eu disse, né, a NR33, certo? Já é uma norma que a gente usa muito. Eu falei na aula anterior, quando a gente estava finalizando lá, que essa daqui é uma norma que ela é muito utilizada em indústrias, em sistema de distribuição, quando você tem alguma área que tem aí uma tubulação enterrada, né, uma parte de energia que passa subterrânea, certo? Então, às vezes você tem que adentrar aquele local para poder fazer a manutenção.
Então ele fala estabelecer os requisitos mínimos para a identificação dos espaços confinados. Então, o que é um espaço confinado? Até a gente vai definir isso melhor depois no andamento do curso, tá? Deixar bem claro que um ambiente de espaço confinado e eletricidade, ele é muito perigoso. Primeiro, vamos considerar a questão do choque, né? Você está no ambiente confinado, você está apertado, você está espremido. Uma movimentação que você faça ali, se tiver algum ponto energizado, você pode tomar um choque e você não conseguir sair, você fica preso, né? Aí você acaba, né, tendo um acidente ali que você pode falecer ali dentro daquele local. E também tem que ter algumas medidas de proteção. Se eu vou entrar com um sistema de baixa tensão ali, suscetível a criar uma fagulha, eu posso estar em ambiente com uma atmosfera explosiva. Então, tem que fazer a medição dos gases antes de entrar, manter essa medição quando você estiver trabalhando naquele local, para ver, eu estou trabalhando aqui com um sistema e gerou uma atmosfera explosiva, eu estou trabalhando com eletricidade, do nada ele pode haver uma explosão. Então, que medidas a gente usa ali num sistema de espaço confinado? A gente vai usar extra baixa tensão, por exemplo. Então, coloca um sistema ali de 24 volts, né, para poder trabalhar lá dentro, para iluminação, por exemplo. E aí você consegue trabalhar sem o risco ali de uma fagulha. 24 volts é muito mais seguro do que se trabalhar com 127 volts, certo? Então, é uma medida aí que a gente usa para o trabalho em espaço confinado e vai garantir uma segurança dos colaboradores, né? Então é isso daí, pessoal. Toma muito cuidado. Essa norma aqui ela é muito importante. Tem que ter o treinamento. Treinamento é de 40 horas também, que tem para supervisor. Acho que tem que ter um vigia também, né? O executante e o vigia. É um treinamento um pouco mais curto, mas tem que levar muito em consideração as questões ali da empresa, o equipamento que a empresa tem, se é um equipamento que vai precisar de um bloqueio para poder entrar, se vai ter alguma energia de algum composto químico ali dentro, certo? Então, prestar muita atenção a essa norma na hora de executar uma atividade, certo? Então, vamos lá para o final, chegando na 37. Primeiro, a 34, então são condição e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval, né? O pessoal fala construção e indústria da construção, é na NR18, essa daqui fala na naval, então é específico, você vai construir um barco, construir um submarino, né? Você vai entrar nessa norma aí. Trabalho em altura, essa também é muito perigosa. Vocês estão sempre envolvidos, né? Vou trocar uma lâmpada, trabalho em altura, né? Geralmente a lâmpada está no alto. E aí eu vou realizar alguma atividade que eu posso tomar um choque. Às vezes o choque é leve, você pode ter uma atividade rápida ali, um choque que você toma, porém, você está numa escada, você toma um choque, toma um susto e cai da escada. É um efeito, né, que é do choque, mas que teve uma queda envolvida. Então, prestar muita atenção, utilizar os equipamentos de proteção, ver se esses equipamentos de proteção não vão influenciar em outro procedimento que você está trabalhando em linha elétrica. E sempre o seguinte, trabalhou em energizado, em altura, é só para o pessoal que tem aquele treinamento específico, tá, pessoal? Quem tiver aí na sua casa, numa indústria, né, geralmente você não está trabalhando com linha viva, você desenergiza o local e aí sim você vai trabalhar. Então o pessoal de distribuidora de energia, esses sim, eles estão preparados, vão trabalhar com linha viva, eles têm os equipamentos próprios para isso, tem questão de engenharia para poder trabalhar em altura em linha viva, tá? Mas você tem sempre né? Eu lembro quando comecei a trabalhar com instalações elétricas, um subia na escada, como a escada ficava uma escada de madeira, né? Tinha isolava ali o trabalhador, o cara, não precisa desligar a energia não, eu vou ficar pegando uma fase aqui, né, que pode, eu não vou tomar choque, eu vou ficar no potencial daquele ponto. Aí o cara relava, né, na laje, ele tomava o choque, aí ele podia cair da escada, ou senão alguém relava nele, né. Então acontece muito, aí o pessoal acaba achando que só porque está em altura, está no potencial ali do mesmo do carro, ele não vai sofrer acidente, mas acontece muito. Então, sempre faça o bloqueio, né? Onde puder, onde ser necessário ali naquele trabalho, faça o bloqueio e execute a atividade, certo? E também tomar cuidado, PTA, para poder, né, se está numa plataforma elevatória, para não pegar num fio que esteja passando, uma eletrocalha, certo? Então, tudo isso, tá? Trabalhou em altura, tome muito cuidado, que um choque em altura pode provocar, além do choque você poder morrer na hora, também pode provocar uma queda que aí, né, de certa altura, pode acontecer um acidente muito grave, certo? Vamos lá para a NR36, então, segurança e saúde
no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, então o pessoal que trabalha nos matadouros, né, não sei se esse é o nome ainda que fala, né, indústria de abate, vamos falar, fica mais legal, né? Então as normas que regem esses trabalhos, então lá tem muitas atividades perigosas também, né? E segurança e saúde em plataformas de petróleo, foi a mais nova NR aí. Quem trabalha tanto em shore, offshore, né? Tem lá as condições de trabalho dele, é um local perigoso que ele vai envolver também líquidos inflamáveis, né? Ele vai ficar num local de difícil acesso, ele tem que ter uma condição ali que permita o resgate rápido, porque às vezes ele está lá no alto mar, né? Então tem a norma que estabelece as condições para ele. Pessoal, finalizamos então esse módulo, esse nome de GNR, ele é muito longo, né? Ele traz aí todas as normas que a gente está previsto para trabalhar, algumas mais específicas, mas eu aponto para vocês, né? Muito importante, questão do trabalho, execução do trabalho. Né? A gente fala da 11, a gente fala da 12, a gente fala da 13, da 20, né? Da 33 e da 35. Se possível, procurem mais informações, sempre que vocês estiverem numa atividade que envolva uma dessas questões aí que quem trabalha em usina acaba trabalhando bastante com isso daí, procure informações e sempre quando for atividade tome muito cuidado, certo? Tenha o treinamento também para poder executar atividades que essas normas regem, certo? Muito obrigado, até a próxima. E agora a gente vai começar a falar da NR10, tá? Então vai lá, vai ter bastante material da NR10 para a gente no próximo módulo. Obrigado.